a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Então quem não encontrou, vou dar um tempinho para achar, todos acharem. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que todos prestassem atenção na palavra, né? Vamos daqui a pouco as crianças vão estar livres para brincar, para correr. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente está liberando todo mundo. Mas eu gostaria que prestasse atenção, porque eu tenho me preocupado ultimamente, irmãos. Até conversei com a irmã Cida outro dia sobre o tipo de cristianismo que as pessoas têm vivido hoje. O tipo de cristão que se tão aleatório, parece que nada está acontecendo, parece que não estão enxergando o que está acontecendo. Hoje de manhã eu estava falando lá em casa, Jesus está mais perto de vir do que nunca. Mais perto. Se a gente já achava que ele estava perto, agora não falta mais cumprir nada, porque o que está acontecendo no mundo é terrível. Amém? Amém. Então eu gostaria que cada um lesse um versículo, por favor. Pode começar aí, Sérgio. O 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Outro leu 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23 agora, outra pessoa. Então lhe direi abertamente, nunca vós conheceis e apartai vós de mim, vós que praticais as iniquidades. Outro leu 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Outro leu 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Outro leu 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o 27. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Glória a Deus. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha liberando a tua unção, que o teu Espírito venha trazendo as palavras para a edificação da tua igreja, que não seja o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar com a igreja, que eu seja apenas um canal, um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu me coloco na disposição do teu Espírito e digo, eis-me aqui, Senhor, e usa-me conforme a tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu quero falar, amado, sobre o compromisso cristão, uma escolha radical. Seguir a Cristo não é uma coisa qualquer. Seguir a Cristo é uma escolha radical. Ou você faz uma escolha radical, ou você simplesmente não está seguindo a Cristo. E nós temos que ter muito cuidado, porque conforme nós vimos nas Escrituras, né? O Senhor Jesus, esse é o Sermão do Monte que ele começou no capítulo 5 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Eu entendo que quem coloca em prática o Sermão do Monte, esse vai viver a vida cristã. Esse vai conseguir agradar a Cristo. Aquele que coloca em prática. Você quer saber como viver no reino de Deus? Estude o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E cada ponto, cada princípio, e observe e coloque em prática na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Por sinal, nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte na segunda-feira, não é? O Senhor Jesus, ao finalizar o Sermão do Monte, com uma passagem
de aplicação profunda, ele volta-se dos falsos profetas para os falsos professos. Às vezes a gente se preocupa muito com os falsos profetas. E existem muitos falsos profetas. O que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Toda religião que nega que Jesus é o Cristo de Deus e que veio para salvar a humanidade é falsa profecia, é engano, é mentira, é um falso profeta. Então, quando se fala em falso profeta, ele não está falando daquele irmão que às vezes por meninice, infantilidade espiritual, profetizou na carne. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando do falso profeta, aquele que propositadamente prega outra mensagem que não seja Cristo Jesus. Se você pregar que a salvação está na sua igreja, você é um falso profeta. Se você pregar que a salvação está na sua religião, você é um falso profeta. Porque a salvação está única e exclusivamente em Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele disse isso. Eu sou o caminho. Você quer chegar até Deus? O caminho é Jesus. Você quer saber a verdade? O que é a verdade? Às vezes na filosofia a gente procura estudar Sócrates, Platão, Aristóteles e começamos a ver as virtudes que Platão apresenta e queremos e ele deixa que a verdade, cada um tem sua verdade. Bem, cada um tem sua verdade, mas a única verdade verdadeira é Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que nós cantamos aqui. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Então ele volta para os falsos profetas, mas também para os falsos professos. Pessoa que professa a fé. Pessoas que dizem serem seguidores dele. Pessoas que dizem amá-lo acima de tudo. Pessoas que dizem: eu sou de Cristo. E na verdade, ele não tem parte com Cristo. Ai, pastor, isso é tão pesado. É pesado mesmo. Eu me lembro que eu era diácono. Eu gosto de contar esse testemunho. Eu era diácono na igreja e fazia parte de um grupo de missões. E ali nós começamos, teve uma eleição para presidente do grupo. Eu tinha experiência, o outro tinha experiência, o outro tinha experiência. Quem ganhou foi o que não tinha experiência nenhuma. Na hora eu fiquei revoltado, eu disse: está errado. Vamos fazer outra eleição. Fez outra eleição, quem ganhou foi ele de novo. Eu fiquei assim, possesso. Fiquei com raiva de, poxa, uma pessoa que não tem experiência, que não sabe nada de missão, ganhou para ser o presidente do grupo, e eu, que tenho experiência. Aí Deus, de repente a gente começou a orar ali. Aí Deus falou comigo assim: se você não entregar tudo a mim, você não tem parte comigo. Gente, Deus me rachou no meio naquela hora. E eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão ao pessoal. Passei a noite de joelho ao lado da minha cama, chorando, que eu não conseguia falar uma palavra, porque Deus mostrou o meu egoísmo. Eu estava com fome de poder, eu estava querendo ser um bambambam, eu estava me achando tal. E naquela hora Deus mostrou que eu não era nada se não fosse Ele. A partir daquele momento acabou na minha vida, graças a Deus, Deus tratou isso comigo. Hoje eu não tenho fome de poder, hoje eu não tenho fome de estar na frente. Eu estou aqui pastoreando, né? Mas eu tenho orado: Deus, levanta outros, levanta pessoas com chamado para trabalharem, para estar na obra, que não esteja só eu. Amém? Mas Deus teve que tratar comigo nessa hora. E não foi fácil. Você pensa que foi facinho assim? Não. Eu passei uma noite chorando de dor.
porque eu senti a minha miséria, eu senti o meu pecado. Uma coisa tão besta estava me tirando da presença de Deus. Eu estava trocando Jesus por uma liderança de um grupo. E depois eu digo, poxa, se ele é o líder, mas não tem experiência, eu que tenho experiência, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele a crescer. Porque às vezes a gente tem essa tendência de ficar criticando, o outro fez isso, não fez, o outro fez aquilo, não fez direito, arrumou aquela cadeira que não arrumou direito. Cara, você tem experiência, em vez de você ficar falando, criticando, vai lá e ajuda o irmão. Ô meu irmão, você está com dificuldade, eu posso te ajudar? Eu posso ser útil a você? Mas a nossa facilidade é mais de criticar. Por quê? Porque não foi nós achamos que fazemos melhor. Nós temos essa tendência de achar que fazemos melhor, que somos melhores. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo, todo arrebentado, que voltei e fui para o encontro. Depois do encontro eu fui para uma sala de aula, lá na comunidade Vida Abundante, no PSU. Eu fui participar das aulas, porque a gente fazia um encontro, depois ia fazer escola de líderes, né? E eu sentei na sala para ouvir o leitinho do Evangelho. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu estava ali recebendo o leitinho do Evangelho de novo. E segundo, um garoto de 21 anos estava dando aula. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei indignado, sentado lá. Você vê que Deus sempre tem que tocar comigo, né? Que não um boi bravo, né? E Deus vem pegar, meu filho. E ali eu comecei a dizer, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui nessa sala? Eu vou aprender tudo de novo, leitinho. Isso aí eu sei de cor e salteado. Introdução bíblica, quem escreveu a Bíblia, quantos livros tem a Bíblia, e tarará, as versões da Bíblia, as línguas da Bíblia, eu conheci de cor e salteado. Se perguntar, eu respondo. Aí Deus falou para mim assim, o que é que um doente precisa? Quando ele vai para o hospital, ele come o quê? Eu falei para Deus, ele come dieta, ele é submetido à dieta. E Deus falou, fica aí quietinho porque você está de dieta. Aí eu assisti, foi a melhor aula que eu já tive na minha vida. Quando terminou a aula, aí eu fui lá, até Marcos o nome dele, um rapaz. Aí eu cheguei lá, Marcos, parabéns meu filho, que bênção, você trouxe uma palavra muito abençoada. Ele falou, pastor, o senhor não sabe o quanto eu estava tremendo, gelado ali. Eu dando aula para o senhor, que eu conheço o senhor de tantos anos, e o senhor pastoreou uma igreja grande e tudo, com a experiência que o senhor tem. Eu sendo seu professor ali na sala, aquela sala, o senhor não sabe, eu estava para morrer ali. Eu me achando, né, e o menino lá sumiu. Aí Deus, eu falei, não meu filho, mas... E foi muito boa, a aula dele foi muito boa mesmo. Então assim, a gente muitas vezes, a gente precisa retornar. A gente precisa recomeçar. Nós precisamos de ter um novo começo. Não é feio recomeçar. Feio é manter-se no erro. É permanecer no erro. Aí sim é feio. Mas recomeçar não, jamais. Jesus nos leva a um confronto próprio, colocando diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. E nos convoca a um compromisso incondicional da mente, da vontade e da vida com os seus ensinamentos. Então Jesus nos confronta com os ensinamentos dele. Gente, a gente não está aqui, não é uma religião. Se você está aqui porque você quer uma religião, você está no lugar errado. Você tem que estar aqui porque você quer seguir a Jesus. Você é um servo de Cristo, você é um discípulo de Cristo. E como discípulo de Cristo, ele pode pegar qualquer um de vocês aí e usar, qualquer um de nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mais bonito do que ninguém, apesar de eu ter uma beleza bem assim, diferente, né? Mas ninguém aqui é mais bonito do que ninguém, todos são filhos do rei. E ele quer usar a todos, amém? Ele nos adverte quanto a duas alternativas inaceitáveis. Primeiro, a profissão de fé meramente verbal.
Jesus, ele nos adverte, ele está mostrando para você, ele está abrindo os teus olhos, ele não está te acusando, ele não está te condenando, ele está abrindo os teus olhos, quando ele diz aqui, ó, do versículo 21 ao 23, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele está advertindo. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra Senhor, ela é muito séria. A palavra Senhor, você sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor é uma palavra grega que significa dono. Quando eu digo Jesus, tu és o meu Senhor, eu estou dizendo Jesus, tu és o meu dono. E se ele é o meu dono, eu não sou dono do meu nariz. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que o meu Senhor manda. Eu me lembro da minha avó, minha avó era uma crente fiel, uma mulher de Deus, uma crente fiel. Tinha defeito, como todos nós temos, mas um dia minha avó foi convidada para ser diaconisa na Igreja Batista, que na Igreja Batista eles começaram com o ministério de mulheres, trabalhando como diaconisa, e aí minha avó foi colocado o nome dela na sessão para decidir, e ela não aceitou, ela disse, eu não quero. A igreja toda queria minha avó como diaconisa, mas ela disse, eu não quero. Aí eu cheguei para ela depois e falei, vó, por que a senhora rejeitou a função de diaconisa na igreja, sendo que a senhora sempre trabalhou na obra, sempre foi envolvida com a obra, em todos os aspectos. Aí ela disse que Deus, ela disse assim, meu filho, sabe por quê? Porque eu só faço o que o meu Senhor manda, eu não faço mais além. Eu acho que para ser um diácono eu tenho que fazer além do que ele manda. Eu tenho que andar mais além, eu tenho que ir mais à frente, né? Às vezes esse dia eu estava me questionando, Deus, a gente às vezes consagra pastor, consagra diácono, né? E às vezes a pessoa não dá resposta, não faz como a gente queria que fosse feito, e faz besteira, né? Será que eu até falei com Deus outro dia, eu falei, Senhor, será que eu perdi a visão, né? Será que meu detector espiritual não está funcionando bem? Aí Deus falou, vem cá, Jesus escolheu Judas. Jesus escolheu Judas. E o detector dele não era bom, não? Quantos homens que Deus escolheu e caíram? Quantos homens que estavam fazendo a obra de Deus e caíram? Não é porque eles não foram escolhidos por Deus. Não é porque eles foram consagrados precipitadamente, fora de hora. Não. É porque eles não deram resposta. Eles preferiram seguir outro caminho. Como Paulo fala lá em Timóteo, assim como James e Jambres resistiu a Moisés, esses fazem a mesma coisa. Então existem pessoas que às vezes eles querem resistir à liderança. Eles querem resistir àqueles que Deus chama e quer que a coisa seja feita do jeito delas. E não é assim. Eu, às vezes, eu até coloquei uma vez para uma pessoa, eu falei assim, ó, você quer misericórdia para você e juízo para os outros. Às vezes nós temos isso, né? A gente peca, faz um monte de besteira e aí Deus acha bom, Jesus perdoou, que maravilha, eu estou aqui perdoado. Aí o outro irmão vai lá, peca, eu quero que Deus castigue ele, que bote ele numa cama, que mate, que esfole. Que é isso? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho que Jesus ensinou. Então nós temos que ficar bem atentos, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Uma coisa que eu falo muito para os irmãos, sempre falo, não se empolgue com o dom de ninguém. Deus usou, amém, que maravilha. Deus usou um profeta, amém. Deus usou para curar uma doença, amém. Mas não se empolgue com isso. Porque tem muita gente fazendo sinais, profetizando, operando, aí ele diz, em teu nome profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres,
Tem muita gente fazendo milagre. E é milagre de Deus mesmo. Está acontecendo mesmo. Você está entendendo? Aí ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta você fazer milagre. Não adianta você falar em línguas, profetizar, botar a mão no enfermo e ele ser curado, tocar no endemoniado, o demônio se manifestar na hora. Isso é bom? É ótimo. Está fazendo a obra. Mas isso não é passaporte para morar no céu. Isso não é passaporte para o reino de Deus. Não é. Não se iluda. Não se iluda. Ah, Deus está me usando. O pior momento, o lugar... Olha, preste atenção. Olhe para mim. O momento mais perigoso para o cristão é quando Deus está usando ele. Porque às vezes Deus está usando ele está tão empolgado, ele começa a fazer besteira e Deus continua usando. Aí ele, olha, Deus está me usando. Não é que Deus está aprovando a minha sem-vergonhice. Não é que Deus está aprovando o meu erro. De forma alguma. Deus não está aprovando o meu erro. Mas eu tenho dom, eu recebi o dom, eu tenho fé para entrar no dom, e eu vou entrar no dom, e vou romper em fé, e vai acontecer. Melhor que eu tenha dom, mas que eu tenha caráter também. Que eu tenha compromisso com Deus. Que eu seja um cristão de verdade. Amém? Amém. Então, assim, o conhecimento meramente intelectual, outro perigo, ele nos adverte. Você conhecer apenas intelectualmente. Hoje nós temos os reformadores, pessoas que são da reforma, que não aceitam mais os milagres. Eu fico indignado. Eu fui para um seminário presbiteriano, fui fazer algumas disciplinas lá, e o meu professor de grego bateu de frente comigo, que não existe esse negócio de falar em línguas. Eu falei, meu querido, mas está escrito na Bíblia. Disse, não, mas isso foi naquele dia, foi naquela época. Eu digo, não, meu amado, deixa eu te falar um negócio. Se o diabo operou naquela época, o diabo opera hoje, Deus operou naquela época e opera hoje também. O diabo pode continuar fazendo as coisas? O diabo pode continuar pegando as pessoas, destruindo a vida das pessoas? E Deus não pode fazer milagre na vida das pessoas mais? Né? Aí depois ele veio debater comigo, aí a gente entrou lá numa polêmica lá. Aí eu falei, vê o versículo. Aí ele disse, mas por que aqui não está glossolária? Eu digo, mas lê o outro versículo, o que é que está dizendo? Embaixo está escrito assim, eles ouviram falar nas línguas onde eles tinham nascido. Aquelas pessoas ouviram os discípulos. Preste atenção, 120 pessoas falando de uma vez, dá para entender? Não dá, irmão. Aí eu falei para ele, olha, deixa eu te falar, professor, eu respeito você, você é um cara bom de Bíblia mesmo, mas eu vou te dizer uma coisa, aconteceu 2 milagres ali que você não entendeu. O primeiro foi eles falarem em línguas, o segundo foi no meio de 120 pessoas, eles entenderam a língua que ele estava falando. Foi 2 milagres. Aí ele ficou, você é herege mesmo, não tem jeito não. Aí ele falou, você fala? Eu digo, fala, eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 dias que eu aceitei Jesus, e falei em línguas, profetizei, hoje eu ainda falo, ainda profetizo, ainda tenho visão, escuto Deus falando, me chamando. Essa madrugada mesmo escutei, me chamando para orar, eu me levantei, fui orar. Amém? E é bom quando acontece isso. Nenhum dos dois, nem a profissão de fé verbal e nem o conhecimento intelectual pode substituir a obediência. Na verdade, ambos constituem um disfarce da desobediência. Quando nós nos apegamos demais, preste bem atenção, nós apegamos demais à letra. Nós nos apegamos demais. E ao intelecto, ficamos muito cheios de muito achismo. Sabe o que acontece conosco? Isso é um disfarce que nós utilizamos. É um disfarce para esconder a nossa desobediência. A nossa desobediência. Nós não temos um coração prontos para obedecer.
Aí nós nos enchemos de filosofia, de coisa. Uma vez a pessoa chegou, a apóstola, não sei, da fulana de tal, ela fez psicologia e agora não acredita mais em nada, até se desviou. Eu falei, na realidade ela nunca acreditou, nunca teve uma experiência com Deus. Porque uma pessoa que tem experiência com Deus e deixar porque um curso de psicologia tire ele da presença de Deus, é muito fraco. É muito fraco. A gente não vai. Eu sou psicanalista e estudo. Outro dia minha esposa estava falando, nossa amor, mas esse Freud é desse jeito, mas vai devagar, não vai com muito Freud não, porque a gente vai pegando, fazer que nem Paulo disse, examinar e tudo e reter o que é bom. A gente pega o peixe e joga a espinha fora, né? Não pode ficar também muito Freud não, porque a gente é discípulo de Jesus. Então aqui, Jesus enfatiza com grande solenidade que o nosso destino eterno depende de uma obediência total, uma obediência verdadeiramente radical. Estou já terminando. Vamos ver aqui, o perigo de uma profissão de fé simplesmente verbal. Quais são os perigos? O versículo 21 a 23 que eu leio, que eu acabei de ler, falando em teu nome profetizamos, em teu nome expulsei demônio. Olha, irmão, deixa eu falar para vocês, esse negócio de, fulano está fazendo milagre é de Deus, é ilusão. Eu pastoreava uma igreja, tá aí a Cláudia que lembra desse período, que é dessa época, foi minha ovelha. Eu pastoreava uma igreja modestamente, uma igreja grande, né, Cláudia? Próspera. E o diabo me fez uma proposta. Ele chegou no meu quarto e disse para mim assim, eu estava lendo minha Bíblia, ele é tão atrevido que eu estava lendo minha Bíblia de manhã, quando eu acordei, estava sentado à cama, e com a minha Bíblia aberta, lendo a Bíblia. E ele entrou no meu quarto, quando eu olhei assim, ele falou assim, me entrega a sua igreja na minha mão, pastor, que eu vou fazer você ficar rico e famoso no mundo inteiro. Eu digo, em primeiro lugar, eu não te entrego a igreja na tua mão, por quê? Porque a igreja não é minha, ela é de Jesus. E eu sei quem é você, Satanás. Está repreendido, em nome de Jesus. Repreendi ele, foi embora. Mas passado um tempo, ele apareceu de novo para mim. E ele disse para mim assim, olha... Não, ele veio na minha direção e eu tentando lembrar quem era. Quando ele chegou na minha frente, ele falou assim, estou marcando seus passos, pastorzinho. E na mesma hora eu perdi as forças. Eu perdi as forças, eu fiquei sem força para orar, eu fiquei sem força para pedir ajuda a ninguém, eu fiquei sem força para... Eu ia para a igreja porque eu era o pastor, e foi aí onde a bagaceira aconteceu. Mas por que aconteceu? Eu que fui... A culpa foi minha. Por que foi minha? Porque antes disso, a gente estava no culto de adoração, numa celebração, e a gente tinha aquela experiência. A gente uma vez foi para frente de uma danceteria, onde a gente sabia que era boca de fumo. Lembra que a gente foi 11 horas da noite? Fomos lá, ungimos o local, em nome de Jesus, esse lugar vai fechar. Com 15 dias fechou. Em 15 dias fechou. E detalhe, não abriu mais nunca. Depois se tornou uma academia lá. Mas acabou aquela danceteria. Fechou mesmo. Aí a gente fechava os botecos, a gente ia para os terreiros. Não era para a gente fazer isso, né? Mas a gente se excedeu. E aí a gente começa a querer ficar vaidoso. Aí onde entra o orgulho, irmão. E aí a gente tem que ter cuidado. A gente começa a ficar vaidoso, porque eu comecei a ficar vaidoso espiritualmente. E aí quando foi no culto, a gente estava celebrando aquele culto, aquele louvor, e aquele poder, aquela maravilha, né? Aí minha filha estava sentada assim à frente, a Sulamita, na hora da celebração do júbilo, né? Júbilo é o quê? Grita, é palma, é assovio, é júbilo é tudo isso. Aí eu não sei assoviar, eu falei, fiz sinal para a Sulamita para ela assoviar, ela assoviou daqueles assovios bem alto, que ela sabia dar. E ali naquele momento de unção, estava a unção de Deus ali. Mas o diabo fica cutucando. E na hora eu falei, irmãos,
Deus entregou a cidade na nossa mão, agora eu quero o principado da cidade na minha mão. Falei desse jeito. Olha que atrevimento. Foi atrevimento meu. Infantilidade, imaturidade. Eu digo, eu quero o principado da cidade na minha mão. E ele veio. Aí ele entrou no meu quarto e depois encontrou comigo. E que tirou todas as minhas forças. Perdi a igreja, perdi meu casamento, tudo isso. E não queria mais saber de pastorear. Você está entendendo? Então a gente tem que ter muita cautela, né? A gente tem que ter muita cautela. Mas pela misericórdia de Deus, Deus sabe que mesmo que eu fiz aquilo, eu fiz na minha imaturidade, na minha inocência. Me envaideci, mas Deus sempre cuidou de mim. Teve cuidado. Então a gente tem que ter muita cautela, irmãos. Muita cautela, porque as coisas não são fáceis, né? Então, às vezes, a gente fica confiando, porque fulano, porque não sei o quê, porque ciclano. A gente tem que se preocupar com a nossa vida interior. Deus está me usando, eu vou logo, Senhor, o Senhor me usou. Hoje eu senti que Deus tem alguma coisa em mim que precisa tratar, que eu preciso colocar no teu altar. Eu vou colocar. Senhor, eu preciso colocar no teu altar. Né? É uma palavra maldita, às vezes a gente fala uma palavra com uma pessoa e aquela palavra a gente não vigiou. Nós somos seres humanos, somos falhos, né? Somos falhos. E nós estamos alicerçados em quem a nossa fé? A nossa fé tem que estar em quem? Em Cristo. Não é no pastor, não é na igreja, não é na religião. Jesus é a rocha. Ele diz aqui, o homem construiu a casa na rocha, outro na areia. O que construiu na rocha veio a tempestade. A tempestade vem para todo mundo. Todo mundo vai passar pela tempestade. Mas se a sua casa estiver na rocha, ela não cai. Agora, se ela estiver na areia, ela vai para o chão mesmo. Se você estiver apegado em coisas, em bens materiais, em dons e essas coisas, e não em Cristo, a casa vai desabar. Devemos confessar sim, porém devemos crer com o coração, né? Nós devemos confessar Jesus, devemos ter uma profissão de fé, falar Jesus é o meu Senhor, sim, não só da boca para fora, mas com o coração. A palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9 e 10, com o coração, com a boca se confessa e com o coração se crê. Você crê de todo o coração que Jesus é o Senhor, então mostre essas atitudes. Deixe Ele tratar, irmão, dói. Às vezes dói. Deus está tratando com a gente. Mas eu quero chegar no céu. Amém? Então o primeiro perigo é esse, né? É uma fé simplesmente verbal. E o outro perigo é o perigo de um conhecimento meramente intelectual. Do que vimos no primeiro tópico, há um contraste entre o dizer e o fazer. O contraste agora é entre o ouvir e o fazer. Né? O ouvir, eu estou ouvindo, mas eu estou fazendo. Né? De um lado diz, Jesus está, esta está a pessoa que ouve estas minhas palavras e as pratica. O versículo 24, né? Quando ele diz aqui, ó, no versículo 24. Ninguém pode... Não. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O pai fala para o filho assim, filho, vá lavar aquela louça. Tá bom, pai. Aí daqui a pouco passou um tempo e o menino não foi lavar a louça. Ele ouviu? Não. Ele ouviu, mas ele escutou, mas ele ouviu, mas ele não escutou. Porque quando ele escuta, ele não só ouve, mas ele pratica o que ele escutou. Filho, vai lavar aquela louça. O menino já está lá lavando. Então isso é o quê? Escutou. O que é escutar? O que é escutar a Deus? Escutar a Deus é andar em obediência. O filho que escuta o pai é o filho que anda em obediência. Aquele filho que o pai fala 2, 3, 4, 10 vezes e ele não faz, precisa ir para debaixo da varinha
de goiabeira, né? Para poderem obedecer. Então esse filho, tem muito crente que é assim. Ele precisa ser disciplinado e ainda bem que Deus disciplina. Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ele ama. Do outro lado está a pessoa que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Ele vem do versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, tolo, louco. Então não adianta você ouvir a palavra e não praticar. Você está só se enchendo de conhecimento, aprendendo, estudo bíblico, aí, célula, grupo de estudo, vamos estudar a vida abundante, vamos estudar Sermão do Monte, vamos ouvir a pregação. E aquilo ali, não, pronto, terminou ali, esqueceu tudo. Todo estudo que eu ministro, a pregação que eu faço, depois eu começo a remoer aquilo que eu ouvi. Até essas pregações, às vezes eu mando gravar, e eu mesmo escuto em casa. Eu digo, Senhor, eu quero ver aqui onde eu estou precisando melhorar como cristão. Como eu posso melhorar como servo de Deus? Como pastor? Se eu melhorar como servo de Deus, eu vou melhorar como pastor, eu vou melhorar como pai, eu vou melhorar como marido, eu vou melhorar como profissional. Porque se eu ando em obediência a Cristo, eu vou melhorar em todos os aspectos da minha vida. Se eu estou ouvindo a Jesus, eu vou mudar. Vai haver mudança. Da mesma forma que os cristãos professos e aqueles que são professos apenas, e aí ele diz, os genuínos e os espúrios frequentemente se parecem. Infelizmente, uma vez Jesus citou a parábola, né, do trigo e do joio, e os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou, não, porque se você arrancar o joio, você pode levar o trigo também. Então não adianta, não é nós que fazemos a limpeza na igreja, é Jesus quem faz. É Jesus quem faz. É Ele quem limpa o rebanho, né? Qual a diferença do trigo e o joio? Se parece, os dois são parecidos. Alguém já viu um pé de trigo? E já viu essa comparação do trigo com o joio? Qual a diferença apenas? Apenas o seguinte, o trigo, quando ele está maduro, ele se encurva. O joio, quando ele está maduro, ele fica empinado para cima. O cristão que ama Jesus, que obedece a Jesus, quanto mais maturidade ele tem, mais ele se encurva, mais humilde ele é. O cara que se diz cristão, mas ele não é, quanto mais ele sabe, é até pior. Porque ele acha que sabe tanto que ele sabe mais do que todo mundo, até do que Jesus, até do que a Bíblia. A Bíblia para ele já fala. Eu tenho uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas sempre está com problema de alcoolismo. Aí eu falo para minha esposa, eu digo, fulano vai cair agora, tá para cair. Eu falo para minha esposa, fulano está para cair. Ela, por quê, amor? Eu digo que ele começou a questionar a Bíblia. Ele começou a dizer que a Bíblia não é bem assim. Não é bem o que está escrito. Quando ele começa a dizer essas coisas, ele quer arrumar um argumento para defender o erro dele. Gente, não adianta eu querer arrumar argumento para defender o meu erro. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que eu sou um mau caráter mesmo. Eu tenho que aceitar e me humilhar e dizer, Senhor, eu sou um mau caráter, que a Bíblia está dizendo que eu sou. E eu quero mudar. Pronto. Não é bem assim. Eu vivo assim, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Então, geralmente, hoje em dia, nós vivemos em uma geração que a gente não pode nem falar muita coisa, que a Bíblia diz que tudo agora como é que se fala? Processo. Fobia. As pessoas usaram agora isso, é gordofobia, é homofobia, é o que mais?
Um monte de fobia. É tudo que é fobia. E as pessoas estão deturpando essa palavra fobia. Porque fobia significa o quê? Medo. Fobia é medo. Se eu estou discriminando uma pessoa porque ela é homossexual, eu não estou eu não estou sendo homofóbico. Eu seria homofóbico se eu tivesse medo daquela pessoa. Mas se eu estou discriminando, eu estou discriminando mesmo. Se eu estou discriminando uma pessoa porque ela é gorda, eu não estou com gordofobia. Porque gordofobia seria ter medo de gordo. Né? Seria ter medo, eu estou com medo daquele gordo. Então não seria gordofobia. Mas, na realidade, é preconceito mesmo, é discriminação porque a pessoa é gordo. Porque nós criamos um padrão americano de quem é bonito é a Barbie e o... Como é o nome do marido da Barbie? Quem? É quem? Pois é, aí nós criamos esse padrão de beleza, aquele cara lá que é bonito e a menina que é bonita. Então a mulher fica se apertando toda, assim, sofrendo, né? Dentro da... Antigamente usava aquelas roupas que amarrava, aí a gente vê até os filmes antigos, né? Aí a marca, danoso, para ficar com corpinho, com cinturinha, com padrão comercial. É puro comércio. Entendeu? Eu sempre digo, gente, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer uma bariátrica, por causa da minha saúde, aí tudo bem. Agora eu vou fazer para ficar bonito. Meu irmão, quem quiser gostar de mim, me achar bonito ou feio, que acha, problema seu. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu quero estar bem comigo mesmo, eu sou resolvido. Eu sou um gordo resolvido. Né? Eu, às vezes, procuro dar uma melhorada em algumas coisas, tudo, mas para agradar, para ficar bonito, para A, para B, meu irmão, sai da frente. O que está acontecendo hoje com a sociedade é isso. As pessoas querem esticar a cara, bota aqueles botox que chega a ficar aquele beição, parece que foi mordido por abelha, né? Por quê? Para agradar os outros, para os outros acharem ele bonito. Então, quem quiser me achar bonito, ache, obrigado. Quem quiser me achar feio, pode achar, não tem problema não, tá certo? Minha esposa diz que eu sou lindo, então pronto. Aí... Amém, amados? Mas o que eu quero dizer é isso, vamos viver o evangelho que Jesus ensinou, que Jesus deixou, né? Ele está mostrando claramente o falso e o verdadeiro, né? Não só os que professam, falso profeta, mas também os falsos ouvintes. Você é um falso ouvinte ou você é um verdadeiro ouvinte? Falso profeta não tem aqui, porque ninguém aqui diz que Cristo não é Cristo, né? Mas nós podemos ser um falso ouvinte. Está ouvindo só para passar tempo. Só para passar tempo, para dizer eu conheço, eu aprendi, né? E às vezes até usar contra os outros. Que às vezes nós temos a tendência, irmão, de usar a palavra de Deus contra os outros. Não olhamos para a gente. Nós às vezes temos a tendência de apontar os outros. Acorda tarde, mas o outro que acorda tarde, ele já critica. Ah, fulano sabe de ninguém acordar, mas ele acorda tarde. Ele não enxerga que ele acorda tarde. Entendeu? Chega atrasado no culto, aí ele... Fulano chegou atrasado no culto, mas ele não olha que quantas vezes ele chega atrasado também. Ah, fulano fez isso. Então é muito fácil a gente ficar olhando, enumerando os defeitos dos outros. E Jesus nos chamou, não foi para isso. Jesus nos chamou para a comunhão, para nos relacionar. Cada um de nós procurar onde estamos errando, onde estamos falhando e procurar melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou procurar melhorar. Amém? Em nome de Jesus. Ah, o culto começa a tal hora. Bem, se eu chegar atrasado no meu emprego, eu vou ter que voltar. Né? Ah, então no culto eu vou chegar a qualquer hora porque é o culto. Não, eu vou ter meu compromisso. Eu me lembro, eu trabalhei ali na Mansão Vida. No dia que eu ia para o trabalho, eu acordava que hora, amor? 4 horas da manhã. 4, podia dormir a hora que fosse, mas 4 horas da manhã eu tinha que estar de pé. Para poder chegar lá, cantando, graças a Deus. Entendeu?
Então, assim, é um compromisso. Eu tenho que chegar no meu trabalho na hora, né? Então, eu tenho compromisso com Deus. Eu quero cultuar, eu vou para o culto. Eu quero oferecer o meu culto. Você não vem aqui para me agradar. Não é para agradar o pastor. Não vem aqui para me agradar. Eu vou agradar o meu Deus. Eu vou cultuar o meu Deus. E eu vou chegar na hora, junto com os irmãos, para nós celebrarmos. Cara, às vezes acontece um acidente, um imprevisto, aconteceu uma coisa, outra, uma dificuldade, né? Claro que não é sempre, mas toda vez a gente ter esse descuido, a gente precisa estar firme na presença de Deus. Amém? Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Tudo, tudo, tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia nesse momento. Eu quero orar e quero pedir que Deus venha